gente, tudo bem com vocês? Resolvi compartilhar um vídeo com vocês tratando das principais leituras que eu fiz nesse ano de 2019. Também fica como sugestão para você nesse ano de 2020. Eu lembro a você que começamos recentemente esse canal, esse espaço de reflexão e de debate. E eu peço que você curta, que você compartilhe, que você comente, enfim, que você interaja e faça parte deste processo aqui de diálogo, né? Mas vamos lá à nossa lista. Bem, o primeiro deles é o livro História e Religião. É um livro muito técnico e muito específico que trata desse debate, né, entre a ciência histórica e o fenômeno religioso. É um livro muito interessante porque o autor esclarece que existe sim essa forte possibilidade da história analisar o fenômeno religioso. Uma vez que nós temos essa formação, né, essa ideia, uma ideologia, na verdade, implementada fortemente aqui no Brasil, especialmente, de que a história ela é sempre crítica da religião, ou vendo especialmente de forma negativa o fenômeno religioso. Então, nesse livro, que é um livro bem técnico, tratando-se da história da religião, o autor vai tratar de temas bem interessantes sobre, por exemplo, a consciência histórica, sobre o surgimento do monoteísmo, vai debater, por exemplo, a ideia do pluralismo moderno, né? Métodos, perspectivas, enfim, debates envolvendo a ciência histórica e a religião como patrimônio histórico da humanidade. Então, especialmente para aqueles que são interessados no debate acerca da relação das ciências humanas com o fenômeno religioso, esse livro aqui é extremamente interessante e indicado. Bem, o segundo livro da nossa lista é o livro Paulo, uma biografia, do autor N.T. Wright. É esse livro, né? Ele está emprestado, né? Então eu não posso mostrar para vocês, mas está aqui a foto dele, né? Da capa. O livro é extremamente interessante, é uma biografia muito profunda e traz uma perspectiva muito nova acerca do apóstolo Paulo. N.T. Wright é um grande intelectual, um teólogo muito renomado no que diz respeito ao estudo do Novo Testamento. Então, eu particularmente sempre gostei de ler biografias, né? Como eu sempre compartilhei com as pessoas que convivem perto de mim, gosto muito de ler biografia, e essa biografia do apóstolo Paulo, ela é indispensável, um livro muito bom no que diz respeito ao processo histórico, à vida pessoal do apóstolo Paulo e principalmente a contribuição teológica que o apóstolo Paulo fez, né, na fundamentação do cristianismo, que é tão relevante para a nossa sociedade ocidental. O livro não traz uma abordagem, digamos assim, apenas evangélica ou cristocêntrica nesse sentido da religião, mas é extremamente importante para a gente compreender a cultura ocidental, uma vez que o cristianismo ela é formadora desse pensamento, da cultura e da vida ocidental. Mas vamos lá. O terceiro livro da nossa lista é o livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, da autora Carol Dweck, né? É um clássico da psicologia, e quando nós vemos de maneira assim, à primeira mão o livro, parece um livro bem específico de autoajuda, né? Ou aqueles títulos como obter sucesso na vida profissional, pessoal, mas esse livro ultrapassa essa superficialidade que muitas vezes a autoajuda traz, né? Não estou fazendo nenhuma crítica direta à autoajuda, mas muitas vezes os livros de autoajuda eles são um pouco rasos no que diz respeito à fundamentação científica, por exemplo. Esse livro não, esse livro é diferente. Ele trata especialmente de como nós temos essa capacidade de mudar, né? De mudar a nossa forma de pensar, mindset de crescimento e não um mindset fixo. Isso eu acho que é muito importante para o período em que nós vivemos no Brasil, em que existe tanta dificuldade das pessoas deixarem algumas ideologias, né? Enfim, passarem por processos de mudanças mental. Então, é um livro muito interessante, eu fiquei extremamente impactado como o livro trata, por exemplo, de questões do que é sucesso, do que é a inteligência em si, né? Enfim, professores, técnicos esportivos, né? Pessoas que trabalham com educação, formadores educacionais, por exemplo, questão do desempenho escolar,
questão de liderança também, de você liderar a sua própria vida, relacionamentos também, trata de família, trata da natureza da mudança, enfim, um livro extremamente recomendado para aqueles que buscam uma dimensão mais humana, né? Digamos assim, da mudança pessoal. Então, Mindset, Carol Dweck, um livro muito bom. O terceiro livro da nossa lista também não está aqui comigo porque eu acabei doando esse livro, mas é um livro de C.S. Lewis, um autor que me influencia demais. Eu estou lendo muita coisa de C.S. Lewis, o impacto que ele está fazendo em minha forma de ver o mundo, ver a teologia, ver a cultura, é muito forte. Então, esse livro aqui, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, C.S. Lewis trata de cartas, né, como se o diabo tivesse escrito cartas a um aprendiz, e ele trata de comportamento humano, basicamente, né? Claro que é um livro especialmente de fé cristã, mas que trata de como nós devemos lidar com as questões espirituais, por exemplo, por assim dizer, ou com forças espirituais. É um livro muito bom. C.S. Lewis escreveu esse livro de forma primorosa, que trouxe um impacto muito grande para mim na forma em como nós vemos essas questões ditas espirituais. Seguindo adiante, nós temos um livro bem interessante, de Tomás Alick, o livro A Noite do Confessor, editora Vozes, né? A fé cristã no mundo de incerteza. Gente, esse livro é muito bom, é um livro fascinante. Eu não conhecia particularmente esse autor, mas depois de ler esse livro, eu comecei a vasculhar um pouco mais sobre ele e vi que é um autor extremamente interessante, um autor muito bom. Esse livro aqui, como diz o subtítulo, né, A Fé Cristã em um Mundo de Incerteza, me trouxe uma nova percepção sobre a relação do sofrimento, da incerteza e da fé cristã. Veja, nós não vivemos em um mundo perfeito, não é? E a proposta do cristianismo não é apenas consertar este mundo que nós vivemos. Então o autor traz uma nova abordagem de como nós podemos e devemos viver em um mundo tão difícil, em um mundo com tanta contradição. É um livro extremamente filosófico. Se você está procurando apenas respostas ditas cristãs, por assim dizer, o autor mescla muito com questões filosóficas. É um livro muito interessante. Por exemplo, ele trata sobre tribulações, né? Sobre a questão da fé enfrentando tribulações, sobre o reino do impossível, como nós podemos impactar de maneira positiva, né? A questão sobre violência, por exemplo, a questão da oração, enfim, é um livro que eu recomendo demais, é um livro que você tem que ler com certa paciência, né? Porque é um livro de categoria filosófica muito grande, então tá aqui mais uma indicação para você, A Noite do Confessor. Bem, outro livro extremamente importante que eu recomendo para você é o livro Capital Moral, né? Do Dr. Roel Kuyper. Esse livro chegou em minhas mãos já agora, no finalzinho desse ano, de 2019, né? Capital Moral, eu tive a oportunidade de ver uma palestra também com o autor, mas basicamente esse livro, gente, é um compêndio teológico, filosófico, histórico e sociológico extremamente importante sobre os dias atuais e sobre a nossa sociedade atual. O poder da conexão das sociedades. Trata de gratidão, generosidade, empatia, Estado laico, pluralismo político, ideologias. Gente, é um livro fascinante que você tem que ler. Comunidade política, família, relação da fé com questões morais, civilização e religião, pacto e contrato social. Gente, é um livro fenomenal para você ter, inclusive, como consulta para a produção sua, em âmbitos históricos, teológicos, sociológicos. É um livro indispensável para esse momento em que nós vivemos atualmente de desconstrução e reconstrução de fenômenos modernos e pós-modernos. Então é um livro que eu indico demais aqui para você. Na verdade, eu coloquei aqui em segundo lugar como um livro mais impactante e relevante desse ano de 2019. Eu acho que você deveria lê-lo. E, em primeiro lugar, nós temos C.S. Lewis, Deus no Banco dos Réus. Como eu disse a você, mais um livro de C.S. Lewis. C.S. Lewis está me impactando demais a formação da teologia, apesar de ter lido alguma coisa já, mas eu estou mergulhando recentemente nesse livro de C.S. Lewis. E, gente, Deus no Banco dos Réus é um livro fenomenal de C.S. Lewis, né? Esse livro aqui é o top 2019
que eu creio que você deveria ler. Para os que pensam que apenas tem teologia aqui, Bíblia, cristianismo, tem muito, mas não é só isso. Esse livro aqui é um dos livros, para mim, mais importantes que C.S. Lewis escreveu, porque ele trata de temas extremamente relevantes, tanto em âmbito teológico, como em âmbito histórico, sociológico, né? Há fortes reflexões teológicas aqui, o autor é extremamente inteligente, dialogando com diversas tradições religiosas e também com o ateísmo, mas também há reflexões para o nosso cotidiano, também há uma dimensão mais, digamos, psicológica, por assim dizer, não é? Então, trata, por exemplo, de sermões que C.S. Lewis escreveu, né? A teoria humanitária da condenação, por exemplo, é um artigo muito bom. O que significa o Natal para mim? Há um texto sobre o Natal. E há, como eu disse, questões mais teológicas sobre o mal e Deus, o dogma do universo, o mito que se tornou realidade, ou lei da natureza, né? Então, C.S. Lewis, com Deus no Banco dos Réus, é um livro que eu acho que você tem que ler. E, gente, né, como eu terminei a biografia do apóstolo Paulo, eu ganhei de presente aqui a biografia de C.S. Lewis, né, de Alistair McGrath. É um livro extremamente interessante, muito bom, né? O autor fez um trabalho intelectual denso, pesquisando diversas fontes que tratam desse grande autor, as Crônicas de Nárnia, né, dentre outros livros. C.S. Lewis é um dos maiores pensadores cristãos do século XX. Para você ter ideia, C.S. Lewis, durante a Segunda Guerra, ele foi debater com toda a Inglaterra, né? Ele fazia palestras, né, no rádio, explicando sobre as questões da guerra, enfim, onde está Deus, né, em meio a tanto sofrimento. Então, eu comecei também esse livro, a biografia de C.S. Lewis, do ateísmo às Crônicas de Nárnia. Muito bem, eu espero que essa pequena lista, né, do ano de 2019 tenha sido relevante para você, que 2020 seja um ano de muita leitura para você. Eu sei que tem muito livro técnico, livros específicos da área de teologia e de história, mas também há livros que, enfim, pode ser aplicado em sua vida, em seu cotidiano. Eu lembro a você para você curtir, para você compartilhar, e eu espero muito que esse vídeo ele tenha trazido alguma edificação e informações relevantes para você. Valeu, pessoal. Então, até o próximo vídeo.